gente! Hoje eu vim responder algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram e junto a isso dar algumas dicas também sobre processo seletivo, sobre processo de recrutamento e seleção para estágio. Vocês já sabem, quem me acompanha, quem assistiu os últimos vídeos, sabe que eu já tô fazendo um estágio atualmente e que para entrar nesse estágio, então eu precisei participar de alguns processos seletivos, não fui aprovada em alguns, até ser aprovada nesse que eu tô fazendo agora. E nesse estágio eu faço parte da equipe de gestão de pessoas da empresa. Então, entre as minhas atividades, eu também faço processos seletivos. Então, eu guio alguns processos seletivos, do início ao fim, desde a triagem até a seleção e aprovação da pessoa. Então, eu tenho alguma experiência, não é muita, mas eu acredito que eu possa ajudar vocês que ainda não entraram em nenhum estágio, que ainda tem muitas dúvidas. No início a gente fica bem perdido mesmo sobre como participar dos processos. Então eu vou respondendo algumas perguntas na ordem de funcionamento mesmo. Então a primeira pergunta é: onde você encontra vagas de estágio? Gente, tem algumas plataformas que costumam disponibilizar vagas de estágio, costumam divulgar algumas vagas que as empresas usam para divulgar. Tem, por exemplo, a Gup, a 99 Jobs. O LinkedIn também é uma plataforma muito boa para encontrar vagas de estágio, porque você preenche lá. É importante preencher o seu LinkedIn, gente, colocar lá todas as suas informações sobre as suas experiências e tudo, e fazer umas postagens periodicamente, porque muitas vezes a empresa procura também o seu LinkedIn. Quando eu fui entrar nesse estágio, por exemplo, a empresa procurou meu LinkedIn, a pessoa que hoje é minha colega de trabalho, mas estava me recrutando na época, ela procurou meu LinkedIn para ter algumas informações sobre mim, sobre as minhas experiências. Então é importante sim que você mantenha o seu LinkedIn atualizado lá com as suas experiências e fazer postagens periodicamente também. Faz com que as pessoas que entrem no seu perfil olhem com bons olhos, sabe? Porque você vai estar lá atualizando sobre as suas experiências, você vai escrever um pouco, então até assim, uma coisa básica que são suas habilidades de escrita, você também vai conseguir demonstrar nessas postagens. Então, é um fator importante. Outra forma é o Instagram. Se você já tem algumas empresas que você conhece, que você sabe que você gostaria de fazer estágio, conhece pessoas da sua área que já fizeram estágio lá e tem vontade de fazer, segue elas no Instagram e acompanha, ativa as notificações, porque muito provavelmente quando surgir alguma vaga de estágio lá, eles vão divulgar no Instagram também. E aí você já vai ficar ciente, já vai conseguir se inscrever. A segunda pergunta é: o que colocar no currículo? Gente, isso é uma coisa muito importante que eu observo muito recrutando pessoas mesmo, fazendo os processos seletivos. Por quê? Muitas vezes as pessoas não colocam no currículo as principais informações. Para estágio, não é exigida alguma experiência, pelo menos em nenhuma empresa deveria ser, infelizmente a gente sabe que algumas exigem. Mas é importante pro estágio, principalmente, que você demonstre interesse por aquela área, por aquelas atividades que você vai executar no estágio. E como você demonstra interesse nisso antes mesmo de estar na empresa? Participando de projetos na universidade mesmo, que tem relação com essa temática. Então, participar de projetos de extensão, projetos de iniciação científica, esse tipo de atividade é uma coisa que demonstra o seu interesse. E até outras coisas, assim, tem muitas pessoas que desde o ensino médio já participaram de alguma coisa que tem alguma relação, seja uma coisa simples, algum projeto simples que foi feito, seja um projeto voluntário, ou algum projeto da universidade, algum projeto da escola. Se você teve contato com esse projeto, coloca isso também no seu currículo, porque isso vai demonstrar o seu interesse. Então não tem uma limitação assim de coisas que você pode colocar no seu currículo, no sentido de que tem que ser, por exemplo, você só vai colocar experiências de estágio, experiências de trabalho, só experiências da universidade, não. Você vai colocar lá todas aquelas suas experiências que demonstram o seu interesse por fazer parte daquela empresa, que demonstram o interesse que você tem pela temática que você vai lidar naquele estágio que você está procurando. Então coloca lá suas experiências, gente. Quando a pessoa está recrutando você, tá assim, selecionando a primeira etapa, que é a triagem de currículos, o único contato que a pessoa tem é com o seu currículo. Ela não te conhece, ela não vai conversar com você, ela não vai saber diretamente de você
o que você fez, quais são os seus interesses, ela não vai conversar com você ainda. E ela vai escolher conversar com você ou não a partir do seu currículo. Então, o seu currículo já precisa demonstrar esse interesse, já precisa apontar ali as principais experiências e interesses que você tem. Então, até se tem alguma parte de texto livre no currículo, você pode descrever isso. Olha, eu tenho bastante interesse nessa área, nessa atividade. E se tem algum espaço para você colocar também. Quando é currículo livre, né, que você mesmo consegue montar ali no seu formato, você pode colocar ali as suas experiências até anteriores, né? Experiências talvez de algum projeto que você tenha participado, seja mesmo antes da escola, antes da universidade, ou que não seja vinculado nem com a escola nem com a universidade. Mas se é alguma plataforma que você precisa preencher ali com as informações sobre a vaga, tenta encontrar algum espaço também que você possa colocar essas experiências. Se não tem um espaço específico, se são só para experiências universitárias, então coloca naquele textinho livre que você pode colocar para se apresentar, coloca, olha, eu tenho bastante interesse nisso, inclusive voluntariamente já participei ou elaborei um projeto assim. Porque assim a pessoa já vai encontrar o seu interesse ali. Isso é muito importante, gente, sério, muito importante. Tem pessoas que eu já cheguei a entrevistar e que me surpreenderam muito porque no currículo não constava quase nenhuma experiência, nem interesse, nem nada, mas que eu precisei entrevistar porque pelas características específicas da vaga não tinha muito, assim, não tinha tantas opções de pessoas para serem entrevistadas e que a pessoa me surpreendeu muito positivamente. Então, coloquem isso porque se essas informações estivessem no currículo, provavelmente essa pessoa já teria sido triada, entrevistada, até contratada antes desse período que eu fiz esse processo. Então, por favor, coloque as informações. É muito, muito importante mesmo, assim, muito. Terceira pergunta, como se preparar para uma entrevista? Bom, na entrevista tem algumas perguntas, algumas coisas que costumam ser comuns e que, mesmo que não sejam comuns, que as pessoas não te perguntem isso, é importante que você consiga demonstrar de alguma forma também. Uma coisa que talvez não seja muito conhecida é conhecer melhor sobre a empresa. Desde que eu era da Praxis e fazia os processos seletivos da Praxis, que é uma empresa júnior, então é um processo um pouco mais simples, a gente via com bons olhos aquelas pessoas que demonstravam que pesquisaram sobre a empresa, que conhecem, que foram atrás, buscaram informações que uma pessoa que só encontrou a vaga, se inscreveu e apareceu na entrevista não ia conhecer. Então é muito valorizado, gente, conhecer melhor sobre a empresa. Pesquisem sobre a empresa quando vocês se inscreverem no processo seletivo. Entrem no site, no Instagram, pesquisem o histórico, saibam o que a empresa faz, o que as atividades de estágio fazem, caso você encontre ali informações sobre a vaga, informações sobre os cargos, pode ser que tenha. Claro que em nem toda empresa você vai encontrar tudo, algumas empresas dão mais informações, outras menos, nesses sites públicos, mas procure informações, procure aquilo que está disponível e saiba daquilo que está disponível, porque isso vai impressionar de alguma forma a pessoa que está te entrevistando, ela vai perceber que você tem muito interesse pela empresa especificamente, não só por um estágio qualquer, porque você pesquisou, você teve esse interesse de pesquisar, de ir atrás de informações que uma pessoa que não pesquisou, não tem tanto interesse específico naquela empresa não saberia. Então pesquise, acompanhe, saiba as atividades que aquela empresa faz, todas aquelas que são públicas, tenha conhecimento sobre elas. Você não precisa ser um especialista naquilo que a empresa faz, você ainda não faz parte da empresa, mas pesquise, tenha esse conhecimento básico que ele vai ser muito valorizado. Outra coisa, tente ser objetivo com as suas palavras, tente ser claro e objetivo. Na entrevista, é importante que a pessoa que está te entrevistando te conheça. Ela precisa saber sobre você, precisa conhecer as suas experiências, os seus interesses. Você precisa demonstrar ali aquilo que você pode demonstrar naquele momento. Então, mas ao mesmo tempo você não pode ser muito prolixo, sabe? Demorar muito para dar as respostas, para explicar, porque isso também demonstra menos profissionalismo, de certa forma, e você vai ocupar muito tempo ali, talvez com algumas perguntas iniciais. O entrevistador pode não conseguir finalizar as perguntas com você, porque ele vai ter um limite de tempo ali pra fazer aquela entrevista e não vai te conhecer tão bem. Então, se você for mais objetivo e claro, você vai conseguir ser bem conhecido pelo entrevistador, vai passar uma boa impressão e vai ali passar as principais informações sobre você. Outra coisa, uma coisa muito básica, gente, mas o ambiente que você está durante a entrevista.
procure um ambiente que não tem ninguém, que só você tá, um ambiente o mais silencioso possível, assim, que não tenha muitos barulhos externos que atrapalhem. Coloque uma roupa adequada aqui, uma blusa adequada, uma camisa, algo assim. Esteja apresentável, assim, uma imagem que seria bem apresentável para a pessoa que tá te entrevistando. Você não precisa estar super arrumado, você não precisa colocar um terno, uma gravata, uma roupa social, mas vista uma roupa, fique numa posição que seja também neutra, de certa forma, assim, que demonstre um profissionalismo, que você tá ali disposto para aquela entrevista. Uma coisa que é muito simples, gente, mas que influencia um pouco o olhar do entrevistador para você, é o lugar que você posiciona a câmera, o seu celular, caso seja uma entrevista online. Se você coloca a câmera nessa posição, que está de frente para você, é uma posição também mais clara, que conseguem te ver melhor. Então tente colocar mais ou menos nessa altura, sempre que for possível. Sei que às vezes não é possível e as pessoas colocam a câmera um pouco mais para baixo, assim, apoiada na mesa mesmo. Então o entrevistador, ele te vê de baixo para cima. E não que isso seja uma coisa ruim, não que seja um critério, não que seja algo assim, mas querendo ou não, durante a entrevista, o entrevistador, ele tem alguns critérios específicos que ele precisa observar, mas algumas coisas subjetivas, alguns detalhes vão influenciar a percepção dele. Talvez não diretamente, talvez ele não tenha consciência de, olha, eu não estou selecionando essa pessoa porque a câmera dela estava embaixo e não de frente para ela. Mas é uma coisa que passa uma impressão melhor, sabe? Que passa até mais segurança de você pro entrevistador. Se a câmera tá por baixo, fica uma posição mais desconfortável, assim. É um detalhe, gente, uma coisa muito pequena, mas que eu achei que seria importante, porque faz parte dessa imagem que você tá transmitindo pro entrevistador. Agora sobre ensaiar perguntas que podem aparecer na entrevista. Essa já é uma perspectiva minha, tá? Da minha experiência mesmo participando de processos seletivos. Eu nunca costumei ensaiar perguntas antes, tipo, imaginar, olha, o que é um ponto positivo e um ponto negativo seu, que é uma coisa que está presente em muitas entrevistas e que as pessoas costumam perguntar. Não sempre, mas muitas vezes aparece. Às vezes não aparece dessa forma também, mas aparece em forma de outras perguntas. Uma coisa que era muito comum na praxis era fazer perguntas sobre experiências que você já teve. Então, olha, me conta uma experiência assim, assim, assim que você já teve. Ou, se imagine nessa situação, assim, 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 o que você faria. A gente conseguia captar comportamentos da pessoa, interesses, expectativas dela, como ela é nas situações do dia a dia, sem perguntar diretamente como você é nessa situação. Porque nisso as pessoas podem mentir mais, podem até não conseguir mesmo demonstrar exatamente como elas são em palavras, e contando sobre as experiências, elas conseguem mostrar ali, olha, um dia aconteceu isso comigo e eu fui desse jeito. E você consegue identificar melhor características sobre ela do que se você perguntasse quais são seus pontos positivos, e a pessoa precisasse falar. Mas, às vezes, essa pergunta é feita também, até pra gente identificar o que a própria pessoa considera ponto positivo dela. Às vezes não é uma coisa que você observou, mas em outras perguntas, que podem ser sobre experiências, mas que a pessoa vai falar ali o que ela considera um ponto positivo dela, e que isso também é uma coisa importante. Agora, falando sobre a minha perspectiva pessoal mesmo, eu sempre achei difícil falar sobre um ponto positivo, um ponto negativo meu, porque acho que é uma coisa muito objetiva, assim, muito simples, sabe? Você precisa falar um ponto, eu tenho mais pontos positivos, eu tenho mais pontos negativos. E sobre os pontos negativos, às vezes a gente fica com medo também de falar alguma coisa que seja, nossa, eu vou falar exatamente o ponto negativo que a empresa baneria da empresa, e aí não vão me contratar por causa dessa pergunta. Olha, na empresa em que eu trabalho, que eu tô estagiando agora, isso não acontece, de ter um ponto negativo específico que, nossa, pelo menos não aconteceu pela minha experiência até agora, assim, das entrevistas que eu já fiz. Não sei se poderia surgir alguma coisa que me faria, assim, não selecionar a pessoa para uma etapa seguinte por causa disso. Mas eu acredito que isso não seja, assim, uma coisa tão grande, sabe? Mas é claro, a gente tem esse medo, pode ser que para alguma empresa seja uma coisa grande, pode ser que algum ponto negativo que você esteja pensando seja uma coisa grande. Então, às vezes, a gente fica com receio, assim, ou de falar uma coisa clichê demais, né? Tipo, eu sou muito perfeccionista. Também nunca me falaram isso até hoje, sabia, gente? Já fiz algumas entrevistas, não me falaram isso, que é clichê, né? As pessoas, às vezes, acham chique falar que é muito perfeccionista, apesar de não ser um defeito chique. Mas tudo bem, isso é coisa de psicologia. Qual é a minha conclusão? Que
Eu não pensava nisso antes, mas quando eu fui perguntada sobre isso em entrevistas, na hora parece que eu pensei em alguma coisa, sabe? Tem algumas perguntas que eu faço nas entrevistas que eu fico, nossa, parece que me dá um branco e eu não consigo pensar numa coisa assim sobre mim. Mas geralmente a pessoa, ela tá imersa ali naquela situação. Enquanto você vai fazendo a pergunta, ela já tá ali imaginando qual é a conclusão da sua pergunta, já tá pensando em várias possibilidades de resposta. Então, às vezes não precisa ficar muito bitolado com isso, de que você precisa ter tudo bem planejado, que você precisa saber exatamente o que você vai falar, porque é uma conversa. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. É ser uma conversa que a pessoa quer te conhecer. É benéfico pro entrevistador te conhecer. Não é benéfico pra ele te deixar nervoso, estressado e não conseguir falar direito sobre você, porque o objetivo dele é te conhecer. Então, fique tranquilo em relação a isso. Pode ser que você consiga pensar em coisas durante a entrevista que você não tinha pensado antes, até captar durante a conversa mesmo alguma resposta que o entrevistador te der, aquilo que é valorizado na empresa. Isso vai te ajudar a responder algumas perguntas também. Então, fica tranquilo, respira antes da entrevista, relaxa que você vai conseguir falar melhor sobre você. E esse é o principal objetivo. Quarta pergunta: quais são as dicas para dinâmica em grupo? Gente, dinâmica em grupo, no processo, no estágio que eu tô fazendo atualmente, a gente não tem essa etapa, pelo menos atualmente. Mas na Praxis a gente teve etapa de dinâmica em grupo, é uma coisa que é comum também em alguns processos seletivos. Então, o que eu diria no geral sobre dinâmica em grupo? Na dinâmica em grupo, tem várias pessoas participando. É importante que as pessoas que estão avaliando a dinâmica, as pessoas da empresa do processo seletivo que estão avaliando, te conheçam. Elas precisam te notar, te ver o seu comportamento na dinâmica em grupo. Então, evite ao máximo ficar totalmente em silêncio, sem participar, sem fazer comentários. Não sei, pode ser que a dinâmica trate sobre alguma situação que vocês precisam discutir, por exemplo, que vocês precisam conversar sobre um ponto, que vocês precisam chegar numa conclusão. Muitas vezes as dinâmicas giram em torno disso, de as pessoas do grupo entrarem em um acordo para alguma coisa. Elas precisam então conversar, ter perspectivas diferentes e entrar num acordo. Então é importante que você seja visto em primeiro lugar, que a pessoa que está avaliando te note. Se você não falar nada, não participar das discussões, a pessoa não vai ter como te avaliar e, consequentemente, você vai ser mal avaliado. Porque se a pessoa não teve insumos para te avaliar, não tem como observar os critérios em você. E aí ela vai te dar uma avaliação ruim e provavelmente você não vai para etapas seguintes do processo. Então, seja visto, assim, fale, se comunique. É uma relação em grupo. São pessoas que você está se relacionando, provavelmente pessoas que você não conhece, que você nunca conversou antes, que você não tem contato. Você pode ter perspectivas diferentes dessas pessoas. Demonstre a sua perspectiva, independentemente dela ser diferente das pessoas do grupo ou não. Demonstre a sua perspectiva, fale e apresente argumentos para sua perspectiva. Então, às vezes você tem alguma perspectiva diferente das pessoas que estão ali e você só fala: não, gente, eu não concordo com isso. E aí não argumenta pra isso, não sustenta a sua opinião. Então, se você tem uma perspectiva diferente do grupo, seja sincero em relação a isso, fale da sua perspectiva, argumente: olha, gente, eu não concordo por isso, isso e isso. E as pessoas provavelmente vão contra-argumentar, falar: ah, mas eu acho que não é melhor. Ou então as pessoas vão acabar concordando com você, falar: não, realmente, você tá certo, eu acho que a gente pode fazer dessa forma que você falou. Então, seja aberto ao diálogo durante essas dinâmicas, essas atividades. Converse, fale da sua perspectiva, defenda a sua perspectiva, escute também os outros. Isso é uma coisa muito importante. Respeitar, escutar bem a perspectiva das outras pessoas, considerar a perspectiva das outras pessoas. Então, as pessoas vão estar observando, os avaliadores vão estar vendo o seu comportamento social ali. Como você lida com outras pessoas com perspectivas diferentes, com situações talvez de pressão, de tempo. Se você consegue organizar bem as atividades, isso é uma coisa que geralmente também é valorizada, aquela pessoa que toma frente, que organiza as atividades, delega tarefas para as pessoas quando isso precisa ser feito. Claro que se você não tem afinidade com isso, você não precisa fazer. Uma pessoa só, no máximo duas, vão tomar essa frente, essa liderança em alguma parte. Então não é essencial que seja você a pessoa que toma liderança, não vai ser um critério, assim, independentemente de qualquer outra coisa, não. Essa pessoa que tomou liderança, então ela é melhor que as outras. Então fique tranquilo em relação a isso, mas se você tem afinidade, aproveita esse espaço também para demonstrar essa afinidade que você tem. A quinta e última pergunta é: o que tem em comum e o que varia entre os processos seletivos? Então, ao longo de todas as outras perguntas eu fui falando algumas coisas que têm em comum, algumas coisas que variam, mas eu vou aproveitar agora para falar alguns pontos principais, algumas coisas que são observadas no geral, até para recapitular um pouco do que eu falei anteriormente.
Então, algumas coisas que são muito valorizadas. Comunicação é sempre muito valorizado nos processos seletivos, tá? Mesmo que não seja você não seja uma pessoa que tem facilidade em comunicação em público, assim, claro que algumas vagas vão exigir isso, outras não, então não é uma regra, mas a comunicação no geral, ali, como você está se comunicando com a pessoa na entrevista, por exemplo, com o entrevistador, é uma coisa que você tá numa conversa. No seu trabalho, muito provavelmente, você vai ter conversas com pessoas, com seus colegas de trabalho. Então, essa sua comunicação aqui, uma comunicação tranquila, clara, objetiva, vai ser bem avaliada, vai ser bem observada, independentemente do processo seletivo que você estiver participando. Outra coisa é aquilo que eu mencionei sobre conhecer melhor sobre a empresa. Então, pesquisar antes, demonstrar que você sabe, que você conhece sobre a empresa, porque isso é um interesse de todas as empresas, que entrem nela pessoas que realmente querem fazer parte, pessoas interessadas. E são esses, assim, alguns comportamentos principais. Outra coisa é o profissionalismo também, a forma que você se porta, a sua postura profissional. É claro que você não precisa estar numa postura, assim, não é uma postura séria, é uma postura formal, é uma postura profissional. O que é isso? Seria clareza, neutralidade em alguns pontos, se posicionar em outros. Então você vai ser neutro naquilo que não tem necessidade de se posicionar, naquilo que provavelmente no seu trabalho você precisa ser neutro, por exemplo. Não sei, um exemplo é postura política ou religiosa. Você não vai ali defender a sua postura política e religiosa, você pode falar sobre ela, você pode falar, olha, eu tenho tal religião, eu tenho tal posicionamento político, caso caiba, caso seja alguma coisa que está relacionada. Claro que você pode ter o posicionamento político que você se identificar, que você preferir, mas na entrevista não vale só para isso, mas no geral é importante que você demonstre aquilo que é relevante para a sua posição profissional naquela empresa, aquilo que é relevante para a vaga, aquilo que o entrevistador quer observar sobre você. E se não é uma coisa relevante, se não é uma coisa perguntada, não tem por que você demonstrar, falar, ainda mais com muita fervorosidade, assim. Um parênteses agora em relação ao processo seletivo. Mas na psicologia é um pouco polêmica essa questão de envolver a religião com o seu trabalho. Não tem problema nenhum o psicólogo ter alguma religião, ele pode seguir a religião que ele quiser, que ele se identificar, que ele tiver mesmo. Só que ele não pode misturar essas questões de religião no dia a dia no trabalho. Isso não impede ele de se apresentar e falar sobre a religião que ele tem. Só que, geralmente, isso é visto com maus olhos. Até por uma má interpretação às vezes, mas é visto com maus olhos muitas vezes. Então, eu evitaria, por exemplo, se eu fosse participar de uma entrevista para entrar numa clínica em que eu fosse realizar psicoterapia, eu não me apresentaria falando sobre a minha religião. Porque poderia ser mal visto pelas pessoas. Mesmo que eu não vá deixar isso influenciar em nada no meu dia a dia no trabalho, assim, durante as sessões de psicoterapia, isso pode ser mal visto. E isso é que é importante no processo seletivo. A pessoa vai estar tendo as primeiras impressões sobre você. Então é importante que ela te veja com bons olhos, que ela te veja bem, que ela conheça você, consiga perceber se você tem um alinhamento ou não com a empresa e te veja com bons olhos. Então, não dê uma informação de mais nem de menos que vai impedi-la de te conhecer melhor ou que vai causar uma má impressão sobre você. E pra finalizar, gente, uma coisa que eu falei no vídeo anterior, inclusive se você ainda não assistiu, um pouco sobre como eu consegui esse estágio que eu tô realizando agora, sobre como foi a minha passagem por alguns processos seletivos, assiste lá, o vídeo anterior é esse no canal. Mas uma coisa pra finalizar, que eu já mencionei lá e quero mencionar de novo, é que muitas vezes no processo seletivo, a pessoa tá avaliando se você é alinhado com a empresa, se você tem um alinhamento até cultural e de expectativas com aquela vaga ou não. Então, não ser aprovado em um processo não é o fim do mundo. É importante que você participe de vários processos, mesmo quando você não quer tanto participar daquela empresa, mas que você tenha aquela experiência de participar de alguns processos seletivos antes de participar daquele que você realmente quer muito, que você, assim, preferiria acima de todas as outras empresas, porque você vai ganhar experiência com isso. E não ser aprovado em um processo não significa necessariamente que você não tem uma habilidade técnica ou comportamental geral ali para aquele tipo de vaga ou para algum estágio, mas muitas vezes que você não está alinhado com aquela empresa no geral, ou talvez que com aquela vaga específica que está aberta nesse momento eles tinham outro objetivo. Às vezes um objetivo até muito simples, tipo de localidade que a pessoa mora, quando a empresa contrata pessoas de várias localidades do Brasil diferentes, até fora do Brasil, né? Mas assim, se a pessoa está procurando uma pessoa que não seja de Brasília e você é de Brasília, você não vai ser selecionado, seja você o melhor
candidato do mundo. Então, muitas vezes não é uma coisa pessoal, não é uma coisa sobre a sua postura exatamente, não é uma coisa técnica, comportamental, mas às vezes é um critério ali muito específico que não diz sobre uma pessoa ser melhor ou pior que a outra, mas que vai fazer a empresa deixar de te selecionar. Então não desanima se você deixou de ser selecionado em alguns processos seletivos, se você não foi aprovado, porque muitas vezes pode ser algum critério assim e que não diz sobre o seu profissionalismo, sobre a sua capacidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer participar de mais vídeos como esse, então se você quer fazer perguntas, que as suas perguntas sejam respondidas no vídeo, me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu posto algumas caixinhas de perguntas com o objetivo de trazer perguntas aqui pros vídeos, tá bom? No mais, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui se ficou alguma dúvida, algo que surgiu sobre o processo seletivo, que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!